calculamos a reta, ó, em verde aí, o que é que está acontecendo? Essa reta ela é tangente à parábola no ponto de coordenadas 2 e 11. Nós estamos mostrando assim, geometricamente para vocês verem como é que fica, tá certo? Então, observe que aquele μ raiz de 3 sobre 3 é um ponto da parábola. É o ponto de interseção da parábola com o eixo x, tá certo? E aquele raiz de 3 sobre 3 também é um outro ponto de interseção da parábola com o eixo x. E esse 13 sobre 12 é a interseção da reta com o eixo x. Então, o que é que eu quero mesmo que vocês observem? Eu quero que vocês observem é que o significado da derivada é que ela representa o coeficiente angular de uma reta t tangente ao gráfico de uma função. Então, esse aí é o objetivo. Não esquecer. Qual o significado da derivada? Coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico de uma função, ok? Então, agora nós vamos fazer um intervalo, tá? Depois a gente está voltando aí para dar continuidade. E aí, turma? Uma boa noite a todos! Como é que você está? Tava esperando o Tite, não é verdade? Acorda, Brasil! Vamos lá! Sacudir devidamente essa sala de aula. Bora, professor assistente! Bota quente nesse pessoal aí. Eu quero que amanhã você tire 10 na prova. Preparamos uma prova maravilhosa para o teu coração. Agora, você presta atenção devidamente. Para de copiar na hora que nós estivermos falando para a revisão. Vou dar uma dica. Presta atenção na revisão que a prova de amanhã vai atingir o teu coração. Olha lá, tá ok? Então agora nesse momento vamos à revisão que o teacher preparou para você. Acompanha lá comigo. Vamos lá. Revisando esta aplicação que nós já fizemos. Olha lá. O custo de produção de sapatos, C de X, ele é igual a 210, vamos colocar o valor em reais, se o valor de X for menor ou igual a 100, a quantidade de sapatos for menor ou igual a 100. E será 2x mais 10, se o X, a quantidade de sapatos, for maior que 100. X representa a quantidade de sapatos e C de X o custo, que é dado em reais. Bem, o que nós queremos verificar se você entendeu para a prova da manhã? Construir o gráfico que representa o custo. Então, uma dica para você. Na prova de amanhã, quando você abrir, já tem questão que fala sobre essa construção gráfica. Tudo bem? Para análise de limites laterais, para análise de continuidade, como a professora Genilce falou com você, tudo bem? Então, para de copiar e presta atenção para a resolução dessa questão. Vamos lá? Continuando. Repetimos a fórmula do custo para você. Dando continuidade, vamos lá? Apresentamos os eixos coordenados, eixo X e eixo Y, representando o custo. E observe lá em amarelo. Para valores menores ou iguais a 100, nós temos que o custo vale quanto? 210. Então, se o custo vale 210, significa dizer que nós estamos trabalhando com uma função o quê? Constante. Tudo bem? Então, observe que inicialmente, à esquerda do 100, nós temos um segmento de reta que é constante. Dando continuidade, vamos lá. Para valores maiores que 100, ela acompanha a curva ali devidamente o valor 2x mais 10.
Os valores do custo são da forma 2x mais 10. Aí o que você tem que lembrar? Que 2x mais 10 representa uma função do primeiro grau, cuja representação gráfica é uma reta. Como o coeficiente de x é positivo, ela é uma reta o quê? Crescente. Tudo bem? Então observe nesse gráfico aí que nós temos devidamente na direção do 100 o quê? Que esta função ela é o quê? Contínua. Normalmente a função contínua representa uma função que ela não possui saltos, ela fica sem salto, tá ok? Porque, aliás, ela tem que ser definida no ponto, tudo bem? Neste exemplo, em relação à prova de amanhã, eu queria colocar aqui para você o seguinte, nós temos o eixo x, nós temos o custo, dá uma olhadinha, e na direção de 100 peças, o que nós temos? Bem aqui, você tem essa parte do gráfico, na direção do 210, tá ok? E para valores maiores, nós temos essa reta aqui. O que você tem que entender é o seguinte, que tanto pela esquerda como pela direita, observe que a tendência dos valores de y são para 210. E esta função não possui nenhum salto, ela é definida aqui no 100. Então eu posso dizer que para x igual a 100, existe o limite porque os limites laterais são iguais, eles tendem a 210. Agora você não pode esquecer que se aqui no 100 esta bola ela fosse aberta, observe que apesar de existir os limites laterais, ela não é definida na direção do x igual a 100. Esse é um exemplo que eu estou colocando para vocês. Então nós podemos dizer que esta função ela é descontínua, tudo bem? Não é porque os limites laterais são iguais que ela é contínua. É porque, além de os limites laterais serem iguais, ela é definida no ponto. Tudo bem? Então, este é um exemplo de uma função que possui limites laterais iguais e de continuidade também. Tá ok? É super importante para a prova de amanhã você ter esse conceito bem definido. O que é uma função contínua, os limites laterais, quando que uma função tem limite? Quando os limites laterais forem o quê? Iguais. Ah, só um detalhe que eu gostaria de lembrar. Não esqueça, você que tem dificuldade, quando você mandar o seu fax, você coloca a turma que você pertence, você coloca o nome do professor assistente, coloca o seu nome, eu gostaria de saber o nome do aluno que está com dúvida e o município, tudo bem? Porque aí eu gostaria na hora de tirar dúvida, dizer, olha, a turma número 2 de Manicoré, do professor, tudo bem? O aluno tal, parabéns a você por ter enviado a sua dúvida. Faz isso para o teacher, por favor, ok? Eu tenho aqui várias dúvidas. Eu faço uma pausa aí, devidamente. Deixa eu apagar aqui. Só para tirar uma dúvida, deixa eu ver uma primeira dúvida aqui. Tá aqui, olha. O Robson de Humaitá, ele manda aqui devidamente uma dúvida. Robson, vamos atender aí devidamente a sua dúvida. Pessoal de Humaitá, parabéns aí pela sua atenção, por estar entrando em contato conosco quando não consegue resolver as questões. Professor assistente, você que está aí, nosso devidamente abraço carinhoso aí, muito obrigado pelo seu apoio, tá ok? Bem, Robson, é o seguinte, dentro disso que eu falei, a sua dúvida é sobre esse limite. Professor, fale comigo sobre o limite de 1 sobre x, quando o valor de x tende a 0. Ele quer saber devidamente como é que fica esse limite, né? Tanto que ele escreve aqui, mostre que o limite de 1 sobre x, com x tendendo a 0, não existe. Aí a pergunta é, será que existe ou não existe esse limite? Inicialmente, eu gostaria de construir o gráfico, eu gosto muito da representação gráfica, para visualizar o que está acontecendo. Na direção do x igual a 0, observe que a tendência é a 0. Então, nós temos que x igual a 0 é essa reta aqui. Se você for substituir valores aqui, por exemplo, de x, nós temos que se o x for menos 1, por exemplo, o valor de y ele é igual a quanto? Menos 1. Observa aí comigo. Tá ok? Se o valor de x ele for igual, vamos colocar a menos 2, nós temos que o valor de y ele é igual a menos meio. Bem aqui, ó. Então, deixando de enrolar, se eu for construir o gráfico dela, Robson, é assim, ó. Observa. É o lado de uma hipérbole aqui. Veja aí. Bem, isso para valores negativos. Agora, para valores positivos, o que vai acontecer?
Se o valor de x for 1, o valor de y é 1. Se o valor de x for 2, o valor de y é meio. Observa aí, ó. Então, o gráfico do outro lado seria assim, ó. Isso aqui lembra a aula de álgebra linear, né? Que nós falamos da hipérbole. Então, Robson, observa o que está acontecendo. O teacher vai escrever para você, bem aqui, olha, qual é o limite dessa função, eu vou chamar de f de x, quando o valor de x tende a zero pela esquerda. Vamos calcular? Quando os valores de x tendem a zero pela esquerda, os valores de y estão indo para onde, Robson? Para menos infinito. Observa aí, ó. Dá uma olhadinha. Por outro lado, se você calcular o limite da função, vamos escrever aqui, ó, limite da função f de x, quando o valor de x tende a zero, pela direita. Então, pela direita, quando os valores de x tendem a zero, o valor de y, Robson, tende para onde, por favor? Mais infinito. Então, quer dizer, eu observo que na direção, na fronteira do zero, conforme os valores se aproximam de forma lateral, ou seja, pela esquerda e pela direita, os limites laterais, eles são o quê? Diferentes. Como eles são diferentes, então o que é que o teacher vai dizer para você? Que não existe o limite dessa função f de x quando x tende a zero. Por quê? Os limites laterais, eles são o quê? Diferentes. Então, eu faço questão de apresentar para você esta resolução, porque na prova de amanhã, esta dúvida do Robson tem tudo a ver de você conhecer que uma função tem limite quando os limites laterais forem iguais. E uma função é contínua quando, além de existir o limite, o que acontece? Ela ser definida no ponto. Tudo bem? Parabéns a você que está prestando atenção à aula. Vamos lá, acorda! Lave esse rosto e preste atenção. Não esqueça que você está investindo no seu futuro. Parabéns devidamente a você. Vamos continuar? Continuando. Temos uma outra aplicação para você. Aplicação que diz o seguinte. Simplifique f de x mais h menos f de x dividido por h, com h diferente de zero, sendo f de x igual a 2x mais 1. Vamos continuar? Vamos lá? Bem, a função é f de x igual a 2x mais 1. Dando continuidade, nós temos que a f de x mais h, onde tem x marcado em amarelo, vamos colocar x mais h. Então fica 2 que multiplica x mais h mais 1. Efetuando-se os cálculos, 2x mais 2h mais 1. Dando continuidade, vamos lá. Continuando. f de x mais h menos f de x dividido por h é o que nós queremos. Efetuando-se os cálculos, vamos lá? Nós temos que a f de x mais h deu 2x mais 2h mais 1, menos a f de x, que vale 2x mais 1. Calculando-se, vamos lá, dando continuidade, temos 2h dividido por h, você cancela o h, a resposta é igual a quanto? Igual a 2. Vamos continuar? Isso. Então, observe que esse tipo de cálculo tem tudo a ver com a prova de amanhã. Por quê? Nós temos ali o quociente de Newton. Quociente de quê? De f de x mais h menos f de x dividido por h, que lá no limite, o que nós vamos dizer? Que o h tende a quanto? Tende a zero. Tudo bem? Então, você tem que ter essa experiência aí, essa agilidade de trabalhar com o quociente de Newton. Tá ok? Vamos continuar? Vamos lá, continuando. Uma outra aplicação. Qual é o domínio mais amplo da função que possui lei de associação? F de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dividido por menos 2x mais 4. Vamos continuar? Continuando. Repetimos a função para você. Nesse momento, você não pode esquecer da questão de existência da função. Como ela é uma função irracional, nós temos que o radicando devidamente, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Não podemos esquecer disso. Então, dessa forma, revisando com você, vamos dar continuidade. O que nós temos? Continuando. Que 1 menos x ao quadrado dividido por menos 2x mais 4 é maior ou igual a zero. Continuando, vamos lá. Como nós temos a presença de uma inequação quociente, eu vou pegar tanto o numerador como o denominador e tirar as raízes. Inicialmente, o numerador fazendo igual a zero, o que nós vamos obter? Dando continuidade, vamos lá. Podemos dizer, continuando,
que x é igual a mais ou menos 1. São as raízes ali do numerador. Por outro lado, o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Daí nós podemos dizer, dando continuidade, que o valor de x é diferente de 2. Então, dada a condição de existência de cada um dos elementos daquela inequação quociente, vamos agora fazer o estudo do sinal para encontrarmos o domínio da função. Vamos lá? Continuando. Vamos lá, dando continuidade. Bem, repetimos para você a primeira e a segunda condição. Observe na primeira. Nós temos uma parábola de concavidade voltada para baixo. Por quê? Esta primeira, você não pode esquecer, que as raízes são mais ou menos 1, mas de onde vem? De 1 menos x ao quadrado, que é o numerador. 1 menos x ao quadrado é uma função do segundo grau. Como A é negativo, significa dizer que a concavidade é voltada para onde? Para baixo. Dessa forma, acompanha comigo o estudo dos sinais. O que é que nós temos? Anteriormente, vamos voltar, volta aí, Ilma. Voltando, isso. Observe que na parábola, nas extremidades, o y é negativo e entre as raízes, mais ou menos 1, o valor devidamente de y é positivo. Continuando, por gentileza, vamos lá. Nós temos que a segunda função, que estava no denominador, era do primeiro grau. Uma função do primeiro grau decrescente. O que acontece? Antes da raiz, o que é que você tem? Você tem que os valores são positivos e depois são o quê? Negativos. Continuando, vamos lá? Dessa forma, o que é que nós temos? Nós temos os valores que foram colocados ali, dada a interpretação e o jogo de sinais. Daí, o que é que você pode dizer? Que esses valores para o domínio ficam entre menos 1 e 0, união com quem? Do 1 ao mais infinito. Tá ok? Na realidade, essa questão serviu mais para nós tirarmos a dúvida sobre o que você tem que saber de domínio, de imagem, o gráfico de uma função. Tudo bem? Vamos lá, continuando? Continuando, dando continuidade. Temos uma outra aplicação, que ela diz o seguinte: verificar o que acontece nas vizinhanças de x igual a 0 para f de x igual a 2x menos 1, se o x for menor ou igual a 0, e 1 menos x ao quadrado, se o x for maior que 0. Eu gostaria de dar uma paradinha aí e tirar uma outra dúvida. É importante, nessa aula de revisão, você ter enviado a sua dúvida, né, anteriormente, para que nós selecionássemos e pudéssemos discutir com você, tá ok? Por exemplo, vamos pegar aqui, professores, favor resolver, né? Estão aqui elogiando as aulas que estão muito boas, parabéns aos professores Clício, Genilce e Lourenço, tá ok? Só que tem um detalhe, eu só sei que é de Irunepé, então o meu abraço forte aí, minha boa noite, a turma de Irunepé, mas não esqueça, é importante sempre você colocar o nome, coloque o seu nome, você que está com dúvida, o nome do professor assistente, que isso é muito importante para o nosso arquivo, tá ok? Mas fica aí devidamente meus parabéns a você de Irunepé, que mandou essa dúvida aqui. A dúvida é a seguinte: existem aqui 3 dúvidas, mas eu gostaria de resolver isso aqui. Professor Clício, qual é o limite do seno de x dividido por x menos π com o valor de x tendendo a π? Olha só. Como é que fica, professor, esse limite? Né? A turma de Irunepé, tá ok? Bem, para resolvermos esse limite, observe que ele não tem nada a ver com o limite fundamental trigonométrico. Porque o limite fundamental trigonométrico diz que limite de seno de x sobre x, com x tendendo a 0, é igual a 1. Então, como resolver esse limite? Vamos tentar resolver aqui nesse quadro. Então, não copia, presta atenção, aí depois você tenta fazer novamente. Primeiro passo. Aqui embaixo, pelo limite fundamental, tinha que ser só uma letra. Então, o professor Clício vai fazer o seguinte: vamos pegar o x menos π e vamos chamá-lo de uma letra y. Olha só. Então, bem aqui eu vou poder dizer que o valor de x ele é igual a y mais π. Vê se você aceita. Agora, o aluno não pode esquecer que o x ele tende a π. Se o x for igual a π, então π menos π dá 0. Então, neste momento, eu não posso esquecer que quando o x tende a π, o y está tendendo a quanto? A 0. Vamos repetir?
x menos π, o Clício chamou de y, tá ok? Se o x tender a π, π menos π dá zero. Então, quando o x tende a π, o y tende a zero. Como que nós podemos reescrever esse limite? Podemos escrevê-lo assim, ó. Limite, como o x tende a π, eu vou mudar a variável, então agora o y vai tender a zero. Vê se você me acompanha. Agora, no numerador, o que que eu vou ter? Seno de quem? Quem é x? Acompanha com o Tite. É y mais π. Dividido por, quem é x menos π? X menos π é igual a quem? A y. Tá ok? Eu vou dar um tempinho para você copiar devidamente esse limite do jeito que eu estou fazendo. Eu dou uma paradinha e espero você copiar. Copia aí para mim, por favor. Observem que nós chegamos a esta expressão. Dada esta expressão, eu vou pedir licença e apagar aqui abaixo, né? Penso eu que você já copiou. E agora, dando continuidade, eu posso dizer que isso é igual. Parabéns a você de Irunepé. Muito legal esse limite para a prova de amanhã, hein? Então, nós podemos dizer que isso aqui é igual. Observe. No numerador, eu tenho, desculpa, eu esqueci de copiar aqui o limite, limite com y tendendo a zero. Aí agora, vamos ver o que o Tite coloca aqui, ó. Seno de A mais B. Seno de A mais B tem até aquela musiquinha. O que é o seno de A mais B? Seno A cosse B, seno B cosse A. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Olha lá, viu só? Então, dessa forma, o que é que nós podemos dizer? O seno de A mais B é seno de A, cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Acompanha? Dividido por Y. Acompanha aí com o Tite. Então, nós podemos dizer que isso aqui é igual. Você não pode esquecer que o cosseno de 180, ele é menos 1. E que o seno de 180 é zero. Então, na realidade, o que foi que sobrou aí? O que é que nós temos? Sobrou o limite, olha só esse menos 1 aqui, eu posso colocar para fora, aqui vai dar zero, tá ok? Então, a escrita, eu vou tentar escrever bem aqui, tá? Então, nós temos que isso é limite, vamos colocar o sinal de menos para fora logo? Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é igual a, vamos colocar o sinal de menos, que é o menos 1 que está saindo, limite, olha só, do seno de y sobre y, observa aqui, seno de y sobre y, porque aqui dá zero, quando y tende a zero. Aí agora eu pergunto a você, quem lembra quanto é que é esse limite aqui? Não é o limite fundamental? O limite fundamental ele é igual a 1. Então a resposta dessa questão é igual a menos 1. Olha aí devidamente o pessoal de Irunepé, tá ok? Parabéns a você que enviou esta dúvida. Vamos então continuar naquela questão que nós queremos revisar com você? Acompanha lá comigo. Verificar o que acontece nas vizinhanças de x igual a zero para f de x igual a 2 elevado a x menos 1, se o x for menor ou igual a zero, 1 menos x ao quadrado se x for maior que zero. Observe neste exemplo que nós temos ali o gráfico de que uma certa parte, função exponencial, que tem que relembrar. E o outro lado, devidamente, nós temos uma função do segundo grau. Tem que estar revisando para que você se dê bem na prova de amanhã. Tudo bem? Vamos continuar? Continuando. Vamos lá. Repetimos a função para você e agora dando continuidade, o que é que nós temos? Vamos lá. Colocamos aí para você os eixos coordenados, eixo x, y, tá ok? E agora vamos representar. Continuando, observe o que está acontecendo. 2 elevado a x menos 1, para x menor ou igual a zero,
é o que está marcado em amarelo ali para você. Observe lá. Continuando, observe a parte em azul, onde a bola é aberta. Nós temos que é 1 menos x ao quadrado, uma função do segundo grau para valores maiores que zero. Observe nesse momento que a função ela é descontínua, tá ok? E, aliás, os limites laterais dela são iguais. Veja lá que quem caminha pela esquerda, que é a parte laranja colocada para você, ele caminha para o zero. E pela direita, ele caminha para o 1. Ou seja, os limites laterais, eles são diferentes. Então, eu posso dizer que essa função não tem limite. E nem adianta falar de continuidade com ela, tudo bem? Porque os limites laterais já são diferentes, tá ok? Tome muito cuidado e observe o que acontece na vizinhança do zero, tudo bem? Eu gostaria só de te mostrar aqui, por favor, no quadro. Observe no quadro, por gentileza. Para você que não teve tempo de copiar, deixa eu dar um tempinho para você aí, 2 minutinhos. Copia essa parte aqui daquela questão de Erunepé, tá ok? Eu dou um tempinho para você, copia aí. Ok, eu estou vendo aqui, no meio dos meus papéis, que a turma de Manicoré também solicitou essa questão. Parabéns a você de Manicoré, tá ok? E aqui está devidamente a parte que nós terminamos de resolver essa questão, tá? Então, pessoal de Manicoré também, nosso abraço forte aí para você, que Deus continue dando sabedoria, né, de você continuar essa jornada, tanto os alunos como professores e assistentes, tá ok? Bem, agora vamos continuar, voltando na tela, nós temos aí então essa análise, continuando, vamos lá, observe, dando continuidade, continuando, que quando o x tende a zero pela esquerda, marcado em amarelo, o y tende a zero, dando continuidade, quando o x tende a zero pela direita, o valor de y tende a quanto? Tende a 1, tá ok? Vamos dar continuidade, continuando. Eu continuo falando com eles aqui. Viu, turma? Então, o detalhe todo é o seguinte. É importante você estar enviando as suas dúvidas, tá ok? Porque assim nós podemos esclarecer melhor como ficará devidamente essa questão das provas de amanhã. Você é que vai fazer as 2 provas, tá ok? Não deixe devidamente de prestar atenção, né, de tomar cuidado, de enviar as suas dúvidas, manda as dúvidas sempre antes da prova, tá ok? Vamos continuar agora? Continuando. Então, quando o x tende a zero pela direita, o valor de y tende a 1, tá ok? Então, é como eu falei para você, os limites laterais, eles são diferentes. Continuando, vamos lá. Faça a análise gráfica da função f de x igual a módulo de x menos módulo de x mais 2. É outra questão que me preocupa para a prova de amanhã. Será que o nosso aluno entendeu mesmo como é que se trabalha com módulo? Então, nós vamos fazer assim. Eu vou resolver essa questão e aí eu vou repetir novamente para você, para ver se isso entra devidamente na cachola. Tudo bem? Vamos lá, continuando. F de x é módulo de x menos o módulo de x mais 2. Dando continuidade, o que é que nós temos? Observe que o parâmetro matemático da primeira, a gente está marcado em amarelo para você, se o que estiver dentro do módulo você igualar a zero, o que vai acontecer? O x é zero. Então, na primeira ainda, volta, por favor, voltando um passo. Isso. Nesta primeira, você não pode esquecer que, dado o parâmetro zero, à esquerda tem a condição negativa, trocando de sinal os elementos, e depois, à direita, a condição positiva, que é ele mesmo, que é o x. Agora, vamos para o outro módulo, continuando.
No módulo de x mais 2, lá em cima, na função, se você igualar